o nosso propósito de semanalmente estarmos aqui, às vezes no Brasil, às vezes em outros locais do planeta, mas sempre presente, é para ajudar cada um dos amigos e amigas que estão aqui a se aproximar do Salvador. Sabe por quê, gente? Um dia, meu pai estava perdido, minha mãe estava perdida, e já tinham 7 filhos, e não sabiam qual rumo tomar para criar os filhos com valores, princípios e manter a família unida. Então, eu vou sempre ser grato ao meu paizinho e à minha mãezinha, porque na sua humildade e na sua simplicidade, eles fizeram o quê? Eles foram buscar o caminho da fé para manter a família focada em princípios e valores cristãos. Os anos já se passaram. Meu paizinho até já deixou essa vida. Faleceu, está fazendo 2 anos. Viveu até os 88 anos. Minha mãezinha está avançada em idade. Está com Vai fazer 87. 87 logo, logo. Mas ao longo da vida, tanto dele como dela, tantas vezes eu ouvi eles dizerem: graças ao Evangelho de Jesus Cristo, me tornei uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador, um cidadão, um melhor filho de Deus. Então, depois de termos visto essa experiência beneficiar, influenciar e abençoar a vida de tantas pessoas, hoje eu e Vânia assumimos como propósito de vida compartilhar a palavra de Deus. E na Bíblia tem um versículo que diz o seguinte: de graça recebei, de graça dai. Então, tudo que nós fazemos aqui é tão somente para a honra e para a glória do Salvador Jesus Cristo. Não temos nenhum outro interesse de autopromoção, de posição social, interesse comercial. Não. Nós estamos aqui unidos, conforme falou a amiga na sua fala, da Nilza. É como se fosse uma grande família voltada a aprender a palavra do Senhor. E os milagres, conforme eu citei, são realizados pela fé. E cada um está num grau de desenvolvimento distinto da sua fé. E à medida que a sua fé cresce, ela se torna vigorosa. À medida que a fé se torna vigorosa, de repente, coisas inimagináveis começam a acontecer de repente na sua vida. Talvez alguns que já estão aqui conosco já podem testemunhar, já podem comprovar, já podem compartilhar. Mas, mais importante que a velocidade é saber que você está no rumo certo. Então, esses que se apresentaram hoje à noite, amigos e amigas, disseram: que bom, eu estava procurando um ambiente saudável, estava procurando um ambiente para me fortalecer espiritualmente. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão que assumimos perante o próprio Salvador. Porque, afinal, você tem uma coisa que nos une, é Deus. Não importa a minha origem, a minha formação, a minha profissão, não importa a minha ascendência, descendência, não importa a minha origem, mas Deus nos une. E quando nós temos, então, essa consciência e, ao mesmo tempo, essa reverência, então a própria vida, ela fica com mais propósito, mais significado, ela fica com mais direção. Então, eu deixo essas palavras de abertura com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, pessoal, muito feliz de estar com vocês. E nós hoje vamos falar alguns assuntos bem importantes. Primeiro, o nosso propósito de estarmos aqui nessa terra. Então, nós viemos, Deus criou esse mundo maravilhoso para nos abençoar, nos dar uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, nós aprendemos nas Escrituras que nós somos filhos de Deus. Então, o nosso Pai Celestial fez um plano de felicidade, e que é para nós voltarmos a viver com Ele, nos tornarmos semelhantes a Ele.
Então, nós vivíamos uma vida pré-mortal com Deus, éramos seus filhos espirituais, não tínhamos um corpo físico. E o Senhor nos enviou para esta terra para nós recebermos esse corpo e passarmos aqui por experiências nessa vida que nos vão nos aperfeiçoar para voltarmos a viver com Deus. Mas é importante nós aprendermos hoje um pouquinho sobre a Trindade. Quem é Trindade? É Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo. São três membros, eles são um no propósito, mas são pessoas separadas e distintas. Como que a gente sabe disso? Quando Cristo foi batizado por João Batista, quando ele estava aqui na terra, o próprio Filho de Deus veio aqui na terra com uma missão. A missão de nos ensinar o Evangelho, a missão de expiar pelos nossos pecados, para que a gente pudesse se arrepender e nos livrar do pecado. Sim. Senão, não poderíamos voltar à presença de Deus. Nada impuro pode voltar à presença de Deus. Então, nós precisamos nos purificar. E a purificação vem através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, Cristo veio para essa terra com essa missão. Primeiro, nos ensinar o Evangelho. Segundo, expiar pelos nossos pecados. E terceiro, ressuscitar, nos dando, então, romper as cadeias da morte e nos dar a oportunidade da ressurreição, para que a gente tenha um corpo imortal. Então, nós viemos para esta terra, né? E o Senhor, né? Aqui tem a Trindade, né? O Pai, que está lá no céu, o seu Filho Jesus Cristo, que está lá agora, mas que esteve aqui nessa terra e nos deixou esses ensinamentos. E o terceiro membro da Trindade é o Espírito Santo. Então, como nos lembramos disso? Como percebemos isso? Um exemplo é o batismo de Jesus Cristo. Quando ele estava sendo batizado, quando ele estava aqui na terra, no Rio Jordão, por João Batista, o que aconteceu? Ouviu-se uma voz que veio dos céus, que disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o Pai Celestial falou de lá de cima. Jesus estava ali na água, sendo batizado. E o Espírito Santo veio numa forma de uma pomba. Ali era uma representação para mostrar que o Espírito Santo não tem um corpo, como Deus tem, Jesus Cristo tem. O Espírito Santo é um personagem de espírito. E ele tem uma missão também. Assim como Cristo tinha a missão de vir aqui para nos resgatar do pecado, para nos dar de volta a vida, o Espírito Santo tem a missão de prestar testemunho do Pai e do Filho. Então, é muito importante nós entendermos isso, que Deus, ele tem um corpo semelhante ao que Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, após a sua morte, ele morreu naquela sexta-feira, que a gente chama Sexta-feira Santa, né? Comemora todo ano, e no domingo de Páscoa, que é o domingo da sua ressurreição, Cristo ressuscitou com um corpo imortal. É um corpo, é um corpo, mas é diferente desse corpo que nós temos aqui na Terra. Como que isso é diferente? Na história, né, conta que ele apareceu para os 11 apóstolos. E eles estavam numa sala com as portas fechadas. E quando eles viram Cristo dentro da sala. Ele transpassou aquelas paredes, aquelas portas. Mas ele estava lá. E daí eles pensaram que estavam vendo quem? O Espírito de Cristo. Pensaram que Cristo era Espírito. Mas Cristo falou: não, venham aqui me tocar, toquem as marcas das minhas mãos. E também disse: vocês têm algo para comer? E eles falaram que tinha peixe e mel, né? E eles foram e comer. Jesus comeu ali com eles, para mostrar que ele tinha um corpo.
Olha que interessante. Então, Cristo tinha um corpo, mas não era um corpo igual ao dos apóstolos, porque ele foi capaz de entrar naquela sala. Então, a pessoa pensa que ele é espírito, mas não, ele é um corpo imortal. O Pai Celestial tem um corpo semelhante ao de Cristo. Já tinha esse corpo, nós já víamos que ele tinha. E ele nos mandou para essa terra para nós obtermos um corpo também. Uma das principais razões nós vimos aqui é para nós termos esse corpo físico. Agora, esse corpo ele é cheio de limitações, sujeito a doenças. Tudo isso vai acabar quando nós ressuscitarmos e tivermos um corpo imortal. Então, todas essas limitações vão acabar. Mas o que eu queria passar para vocês um pouquinho hoje é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um personagem de espírito, ele é realmente um espírito. Assim como Satanás é um espírito e tem uma hoste enorme de seguidores de Satanás que são espíritos. Uma outra ocasião, vou explicar o surgimento dele, porque não daria tempo hoje. Mas nós, quando viemos para essa terra, nós nascemos com a luz de Cristo, que é a nossa consciência. Todas as pessoas sabem quando estão fazendo algo errado. Elas podem fazer as coisas erradas, mas elas sabem que aquilo é errado. Ela pode roubar, mas ela sabe que ela está errando. Ela pode agir com imoralidade, ela sabe que aquilo é imoral. Ela pode agir com grosseria, com tudo, mas ela sabe dentro dela que aquilo é errado. Porque nós nascemos com a luz de Cristo, que é para a gente saber a diferença entre o certo e o errado. Então, isso nós já trouxemos do céu para essa terra. Mas, ainda além disso, dessa luz de Cristo, o Senhor mandou o Espírito Santo, que é um personagem de espírito, e ele pode influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu falava para os meus filhinhos, pense como o sol. O sol esquenta várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo tem esse poder de influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo, mas ele também é um ser individual, um espírito, e ele pode chegar bem perto de nós. Aqui em Mateus tem uma experiência interessante. Para que o Espírito Santo? O primeiro, ele tem muitas, nós ficaríamos aqui muitas horas para ver tudo o que o Espírito Santo é capaz de fazer por nós. Mas hoje eu vou ficar mais na sua principal função. Qual que é a principal função do Espírito Santo? É prestar testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Então, tem uma passagem em Mateus 16, começando no versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele quis dizer assim: o que eles estão dizendo que eu sou? Quem sou eu? E eles disseram: uns João Batista. Nós sabemos que João Batista foi, decapitado, né? Então, Herodes mandou decapitar João Batista. Então, algumas pessoas viam Jesus e achavam que Jesus era o João Batista encarnado lá. Outros diziam que era Elias, o profeta que já antigo do Velho Testamento, que estava ali. Outros diziam que era outro profeta chamado Jeremias. E outros citavam o nome de outros profetas. Eles achavam que era o espírito daquele um profeta que tinha descido ali no Jesus. E disse-lhes ele. E daí Jesus perguntou, e disse-lhes ele: E vós, quem dizeis vós que eu sou? Então ele falou isso para os seus 12 apóstolos ali, para os seus discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele falou, aqueles outros nomes era que o povo estava falando dele. Agora ele faz a pergunta, e vocês, que dizem que eu sou? E ele fala, você é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, Cristo, aqui com essa resposta, diz: Você não revelou o que os homens dizem, as pessoas, a carne e o sangue, você não revelou o que as pessoas pensam, mas você revelou aquilo que veio dos céus, aquilo que o meu Pai, você revelou aquilo que você recebeu do meu Pai que está nos céus. Então, nós podemos receber, assim como Pedro, um conhecimento a respeito de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, porque ele nos redimiu da morte. Então, ele tem um papel muito importante. Ele é o nosso mestre, porque ele que nos ensinou o caminho de volta ao lar celestial. Agora, nós precisamos ter esse próprio testemunho, porque o que Pedro falou ali foi um testemunho que ele tinha. Ele sabia que Cristo não era nem João Batista, nem Jeremias, nem Elias, mas que ele era o Filho de Deus que veio ali na carne para nos salvar. Então, Pedro tinha esse conhecimento. E ele recebeu isso pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que prega, que nos conecta a Deus. É o Espírito Santo que nos ensina a nos voltarmos às coisas espirituais. É muito importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos buscar essa conexão com Deus e esse testemunho de Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo através da leitura, do estudo. Mas depois nós temos que aprender quem é realmente Cristo. Qual a sua missão, qual a sua influência na nossa vida. Porque Cristo, quando na vida pré-mortal, antes de a terra ser fundada, antes de começarem a criar essa terra, nós vivíamos com Deus como filhos dele. E Cristo era um filho de Deus também. E ele lá, o Senhor falou desse plano de felicidade, de nós virmos à terra para nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos semelhantes a Deus. Então, aqui nós estamos aqui nessa terra com esse propósito de aperfeiçoamento. Então, às vezes acontece algumas coisas com isso conosco e a gente fica chateado, fica amargurado, por que isso que aconteceu comigo, por que tal, por que justamente comigo, por que tudo eu? Gente, são oportunidades que nós estamos tendo de aperfeiçoamento. O Senhor, Ele escolheu a época que nós deveríamos vir para cá, o local, a melhor maneira para nós nos aperfeiçoarmos. O Senhor deseja o nosso aperfeiçoamento. Ele quer que nós voltemos a viver com Ele, na sua presença. Mas para isso, nós temos que fazer uma longa caminhada. Não é assim, eu peço assim, Pai, me dá aqui o dom do Espírito e me mostra o caminho. Não é bem assim, porque nós precisamos ter 3 coisas que até eu gosto de usar aqui do livro de Mórmon. O livro de Mórmon também é um livro que é esse outro testamento de Jesus Cristo. Esse livro fala muito de Cristo. E o último livro dele, que é o livro de Moroni, o último capítulo, tem umas coisas bem interessantes, mas tem uma que fala assim, no 5, versículo 5, capítulo 10. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, se eu vou buscar a verdade, eu não vou aprender a verdade com meu vizinho, nem com a fala de alguém, nem com uma palestra do Wizard. Não, eu vou aprender a verdade através do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que me ensinar quando eu estou estudando as Escrituras. Então, à medida que eu vou estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocar o meu coração.
e vai me mostrar a verdade. Aonde está a verdade? E às vezes demora um pouco, não é algo que acontece de imediato. Precisa ser uma busca muito interessante, porque aqui diz assim, ó, quando nós recebermos essas coisas, nós temos que ter três coisas para saber, para Deus nos responder, para Deus nos enviar o Espírito Santo. Três coisinhas. Um coração sincero, real intenção e fé em Cristo. Então, se eu quero saber a verdade, se eu quero conhecer o caminho da minha trajetória, tanto nesta vida quanto na outra, eu preciso ter esse coração sincero. Deus é o único, e Jesus Cristo também, são os únicos a conhecerem o que se passa no nosso coração. Então, não adianta a gente tentar mentir para Deus na oração, se o nosso coração é um outro coração. Não adianta mentir. Por quê? Porque Deus ele tem esse coração, ele sabe o que se passa no nosso coração. E o segundo é real intenção. Deus também sabe qual que é a intenção nossa. Ele sabe qual a intenção de cada um que entrou hoje aqui. Aqueles que realmente querem conhecer a verdade, aqueles que buscam a verdade, que querem, aqueles que estão mais ou menos, vou lá saber o que eles estão falando, ou aqueles que nem querem saber. Ele sabe. Pai Celestial sabe o coração de cada um. E para receber uma resposta de Deus, tem que ter um coração sincero. Com seu coração sincero, um coração verdadeiro, aquele que transmite a verdade. E fé em Cristo. Porque para nós conhecermos Cristo, nós precisamos ter fé nele. Então, aquelas pessoas naquela época de Cristo, Cristo estava ali fazendo milagres, curando o cego, curando o leproso, curando o paralítico. Ele estava fazendo muitos milagres, mas nem todos que estavam ali presenciando estavam com um coração sincero, estavam com real intenção e fé em Cristo. Então, só alguns conseguiam ver quem era Cristo. Tipo Pedro, que pôde prestar esse testemunho: tu és o Filho de Deus. Ele sabia, porque ele recebeu esse testemunho de Cristo, do Espírito Santo. Mas tinha alguns ali que estavam só: quem será esse homem que tem tanta poder? Olha só, fez milagres. Mas aquilo não era o suficiente. Os milagres não são suficientes para nos converter. Nem a visão, gente. Se um anjo aparecer, com o tempo, aquilo se alguém aparecer, um familiar que já morreu, pode você ficar impressionado, mas não é suficiente para mudar o teu coração. A única coisa que pode transformar o teu coração é uma experiência com o Espírito Santo. Essa é capaz, porque ele tem essa missão, a missão de prestar testemunho de Jesus Cristo e também de Deus. Se eu não acredito em Deus, não tem problema. Eu preciso acreditar. Olha, tem que orar, eu tenho que pedir que o Senhor envie o Espírito Santo para me mostrar. Mas se a minha intenção só for saber se eu não vou seguir Deus, eu pergunto lá: o Senhor existe? O Senhor é verdadeiro? O Senhor tem um corpo imortal? O Senhor, eu posso perguntar, não tem problema. E o Espírito Santo vai me responder, se eu tiver uma real intenção. A intenção, qual é a real? É quando você diz assim: se eu souber a verdade, eu vou seguir a palavra do Senhor. Eu vou fazer exatamente o que Deus pede que seus filhos façam. Eu vou ser obediente aos mandamentos. Eu vou buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. Não é o primeiro grande mandamento? Buscar Deus em primeiro lugar, como? Sim. Acima de todas as coisas. Então, se eu não tenho esse desejo no coração, esse real intento, não vou conseguir. Eu não vou atingir isso. Agora, é uma busca. Eu coloquei aqui, vamos ver se eu acho.
bem rapidinho aqui, senão escapula aqui. Não, não vou ter. Mas tem uma planta, é um bambu, que eles plantam esse bambu lá na China, e eles ficam regando o bambu por muito tempo, por anos, entre 5 e 7 anos, até que o bambu sai da terra, o seu primeiro broto. Mas depois que ele brota, em poucas semanas, ele está um bambu muito alto. Mas por anos, ele fica debaixo da terra lá, e as pessoas molhando e esperando ver o bambu crescer. E não é rápido. Às vezes, para alguns, vai acontecer isso. Se ele vai ficar regando, como que ele vai regar? Lendo todo dia as escrituras, todo dia lê a palavra de Deus, todo dia ora, busca o Senhor para resolver todas as suas situações. Olha lá, ó, o bambuzinho dele. Busca o Senhor, e de repente brota de uma hora para outra aquilo que vocês tanto procuravam. Então, pode ser que demore? Pode. Para outros, vai ser algo que a pessoa já vem procurando há muito tempo na mente dela e no coração, só que ela não sabia como encontrar a verdade. E daí ela encontra. Então, é algo assim que é muito pessoal de cada um. Cada um vai demorar um tempo. Mas o importante é nós sabermos o que é necessário para conseguirmos isso. Buscar a Deus em oração, receber a influência do Espírito através do estudo da palavra de Deus. E esse estudo, ele é estudar e aplicar. Não adianta eu aprender nas escrituras sobre caridade e não ser caridoso, ou ver alguém precisando e não oferecer ajuda. Isso não é aplicar. E daí não tem resultado. O resultado do evangelho vem da aplicação dos princípios ensinados. Cristo fala sobre o perdão? Fala. Mas se eu tenho um ódio mortal do meu vizinho e não quero perdoá-lo porque ele fez isso para mim, eu não tenho a disposição no meu coração, não vai ter efeito aquela escritura. As escrituras, elas se tornam vivas na nossa vida a hora que eu aprendo e aplico, a hora que eu tento viver aquilo. Ah, mas tem algumas coisas que são dificílimas. E são, e é verdade. Filhos que foram abusados pelos pais, têm muito ressentimento dos pais. E perdoar é muito difícil, mas é possível que Deus lhe dê, tire essa mágoa do seu coração através do Espírito Santo. É uma experiência que você vai viver, mas vai ter que buscar. Deus também não interfere na sua vida. O Pai Celestial respeita o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Eu posso escolher perdoar ou eu posso escolher não perdoar. São escolhas que fazemos. E o Senhor, Ele respeita isso. Se você não quer perdoar, tudo bem. Mas você também não vai ter a bênção de ter o testemunho do Espírito Santo. Não vai conhecer isso, porque se nós não lermos e não vivermos, não é que a gente vai ser perfeito, não é perfeição. Ninguém é perfeito aqui nessa terra. Nós vamos adquirir essa perfeição através da graça de Cristo quando ressuscitarmos. Mas nós temos que ter esse desejo. Senhor, olha, eu quero perdoar o meu pai, porque ele fez isso por mim, eu me magoei muito, mas eu quero que o Senhor toque o meu coração e comece a pedir com real intenção, com um coração sincero e com fé em Cristo. E eu acredito nessa mensagem do Salvador, mas me ajude. E esse pedido de ajuda virá ao seu encontro. O Senhor sempre vem ao nosso encontro quando nós solicitamos. Sempre. Mas com esses três condições.
Coração sincero, real intenção e fé em Cristo. Se não tiver esses 3 itens, não vão receber a experiência do Espírito. O Espírito Santo, ele é um Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele também respeita o livre-arbítrio. Ele também conhece muito bem o plano de Deus. Ele faz parte desse plano. E a missão principal dele é prestar testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Então, se eu não acredito em Deus suficientemente, tenho dúvida, eu posso orar e o Espírito Santo vai me prestar testemunho no meu coração. Se eu tenho dificuldade com o perdão, ele vai vir ao meu encontro, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, oração diária, todos os dias, de manhã e à noite. E outras ainda. Não é só as orações que a gente faz de joelho de manhã e à noite. Nós temos que, durante o dia, nos lembrarmos de Deus, agradecermos pelas graças recebidas, pedirmos aquilo que estamos precisando e, principalmente, pedirmos para o Senhor tocar o nosso coração e nos transformarmos em pessoas semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Que essa é a missão principal da nossa vida, é nos transformarmos e sermos semelhantes. Jesus Cristo, ele já veio, ele já na pré-existência, na vida pré-mortal, ele já adquiriu essa perfeição. Ele já veio para essa terra, foi o único ser perfeito que passou aqui pela terra. Só ele, o Salvador. Mas mesmo assim, foi morto, crucificado e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Ele tinha essa missão difícil, muito difícil, mais difícil do que a do Espírito Santo, eu acredito, porque ele tinha que morrer e pagar pelos nossos pecados. Então, isso foi muito difícil. Mas eles juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm um propósito. O propósito deles, sabe qual é? A imortalidade e a vida eterna do homem. Eles querem que todos nós nos tornemos imortais, com aquele corpo imortal que Cristo ressuscitou, e voltemos a viver com Deus. Esse é o objetivo. Mas o Pai Celestial não quer ninguém lá obrigado. Ele quer que todos vão de livre e espontânea vontade. Então, por isso que ele deixa o livre-arbítrio, para nós escolhermos. Eu quero voltar a viver com Deus. Se vocês soubessem o que Deus está preparando para os seus filhos obedientes, todo mundo aqui se tornaria mais obediente. Só de imaginar. Mas é que a gente está aqui nessa vida, passamos pelo véu do esquecimento, esquecemos da nossa vida pré-mortal, estamos aqui nesse desafio de viver e Satanás está solto, tentando nos desviar do caminho do Senhor. Mas hoje eu não vou falar de Satanás, hoje eu vim aqui para falar do Espírito Santo. Então, que vocês possam buscar essa experiência com o Espírito Santo. Eu tenho tido muitas experiências com o Espírito Santo. Eu sinto a presença dele, eu sei que ele está falando comigo, muitas vezes ele já me repreendeu e disse, não faça assim, se arrependa, não é correto. E ele também já me disse muitas vezes coisas para me proteger e me ajudar. Então, eu sou muito grata. E eu conheço Jesus Cristo, eu aprendo com as Escrituras, tudo graças à presença divina do Espírito Santo. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.